Salve galera, muito boa noite a todos. Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Cara, tá chegando a hora, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho não, né? Só tô gravando aqui por volta das 8 da noite, mas enfim. 1 da manhã, 2 mais ou menos, eu tô partindo pro aeroporto do Galeão. Meu voo sai 10 para as 5 da manhã e aí começa a minha saga, tá legal? Brownie rumo à Copa do Mundo de Clubes, certo? Vou explicar daqui a pouquinho minha logística e tudo mais, mas primeiro a gente atualiza aqui sobre as informações do Botafogo, que são as mais importantes. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá legal? Primeiro de tudo, janela do Mundial, essa janela de junho é encerrada, tá legal? O Botafogo finaliza essa janela com 4 novos reforços, né? E com a possibilidade de novos jogadores encaminhados para a reabertura da janela em julho. Essa janela de junho foi para reforços na Copa do Mundo de Clubes. Não saiu ninguém, né, do elenco do Botafogo, ninguém que eu diga dos titulares, né, dos jogadores mais utilizados, né, dos jogadores que realmente são ativos ali no dia a dia do clube, tá legal? O que eu soube é que a gente pode estar tendo, por exemplo, a saída de 2 jogadores, tá? Elias Manuel e Patrick de Paula. São 2 jogadores que podem estar de saída do Botafogo em breve, tá? Soube desses 2 atletas, tá bom? Por empréstimo para outro clube, enfim. Muito se fala que o Elias Manuel pode ir para o Molenbeek, inclusive. Não sei até que ponto isso vai se concretizar. Era uma primeira intenção, ele ia para o Molenbeek, acabou que ele ficou no Botafogo. E o Molenbeek mudou de nome, né? Só não me lembro para qual nome foi o Molenbeek, mas enfim. E assim, cara, a gente não tem ainda a saída do Igor Jesus, nem do Cuiabano, nem do Jair. Vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. A saída do Cuiabano ainda não tá garantida, tá, gente? Igor Jesus e Jair realmente já estão encaminhados para serem reforços do Nottingham Forest. Mas o Cuiabano, parece que existe aí o Brighton ainda muito forte pelo jogador, então pode ser que o Cuiabano vá para outro clube da Inglaterra, né? Mas é iminente essa saída do lateral esquerdo. Mas eles só vão depois da Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo se reforçou, certo? Vieram 4 novos jogadores. O zagueiro Caio Pantaleão, do Krasnodar, os valores não foram revelados. Álvaro Montoro, né, meia atacante, né, camisa 10 do Vélez Sácio, 9 milhões de euros. Joaquim Correa, que hoje inclusive foi anunciado, foi apresentado como o camisa 30 do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, livre no mercado. E o Arthur Cabral, centroavante que vai custar ao Botafogo 12 milhões de euros, mais metas, né, mais bônus por metas, tá certo? Portanto, esses são os 4 reforços do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo, portanto, contrata um centroavante, contrata o camisa 10, contrata um zagueiro, né, e também vê esse meio atacante, que é o Correa. O Correa, que é um cara que eu acho que ele é bom de bola, tá? É um atleta que ele pode não ter dado certo na Inter, mas é muito bom jogador. Não à toa figura em seleção argentina o tempo todo, tudo mais. Mas é um jogador que eu acho que o Botafogo vai ter que prepará-lo adequadamente fisicamente. Sabe? Isso é muito importante ser dito, né? Para que ele não tenha lesões aqui no futebol brasileiro, ainda mais estando em fim de temporada lá no futebol europeu. O Correa, cara, ele não é aquele ponta-ponta, é um meio atacante. E é por isso que eu acho que o Botafogo ele tem que se atentar a essas peças num próximo momento. Acho que o Botafogo tem que buscar um ponta. Talvez fosse o Inestrosa esse cara, mas pelos aspectos de preço não tá valendo a pena. O Atlético Nacional tá realmente pagando, né, cobrando muito caro. E espantou, os 3 clubes estavam interessados nele. O Botafogo, o Cruzeiro e o Internacional. Eram os 3 clubes de olho no jogador. Parece que esfriou com todo mundo. O ponta, que é o mais importante, certo? E parece que mais um meio-campista do perfil do Wendel, que não vem mais, certo? Eu também buscaria, rapaziada, um lateral esquerdo polivalente como o Cuiabano. Eu acho que ter apenas o Telles e o Marçal configura um risco. Em algum momento o Telles fica suspenso, machuca. O Marçal é um jogador que se machuca muito também. Entende? Enfim. E agora a gente parte para falar dessa minha ida para a Copa do Mundo de Clubes, né? E não só da minha ida, né? Mas
da organização. O Botafogo daqui a pouco tá partindo para Seattle, vai ficar o fim de semana por lá, vai jogar com o Seattle Sounders e depois volta para jogar contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Primeira coisa que eu queria falar é que se engana quem acha que contra o Seattle é 3 pontos garantidos. Aí depois vê, não é por aí. O Seattle não é uma equipe boba, não é uma equipe cega. Joga lá o João Paulo, ex-jogador do Botafogo. Jogam lá atletas de seleções, né, tanto da seleção dos Estados Unidos quanto de outras seleções da América Central, Costa Rica, Panamá. Então, assim, não é um time cego. Não tem bobo nessa Copa do Mundo de Clube, gente. Não tem nenhum time de cego completo, tá? Eu acho que os brasileiros eles têm que colocar o pé no chão, né, e perceber o que aconteceu nas últimas semifinais, né, de Intercontinental. O Flamengo perdeu para o Hilal, o Botafogo perdeu para o Pachuca, tudo bem que com todas as circunstâncias. O Palmeiras perdeu para o Tigres. O River Plate, se eu não me engano, perdeu para o Urawa Reds, agora não me lembro, acho que foi o Urawa Reds ou o Kashiwa, enfim. Né. Fato é que não tem mais bobo no futebol, rapaziada. Né. E é isso. Estamos partindo para a Copa do Mundo de Clubes e é uma emoção muito grande, gente. Eu tô muito ansioso. Muito ansioso. Primeiro porque tá batendo a ansiedade, né, a mesma ansiedade de qualquer viagem importante para Botafogo. Né, viagens que eu já fiz para partidas de caravana. A viagem que eu fui de avião para a Argentina para acompanhar o Botafogo sendo campeão da Libertadores. A viagem com toda aquela saga com risco de vida para o Uruguai, Montevidéu. Já fui na escada, no chão da escada do ônibus para ver um Botafogo e América Mineiro, né? Um Botafogo e Atlético Mineiro, quartas de final de Copa do Brasil. Então, assim, cara, tô nervoso como botafoguense, como o cara que cobre o Botafogo aqui. E tô tão ansioso, nervoso, da mesma maneira que eu tava, por exemplo, quando eu fui viajar para cobrir as Olimpíadas ano passado. Né? Que era uma questão que não envolvia Botafogo, não envolvia nem propriamente futebol, né? Mas eu tava empolgado porque era uma experiência ali, tava indo o Brownie, jornalista, cara para cobrir, para trabalhar, para informar, para entreter. E da mesma maneira eu tô indo, né, é uma ansiedade em dobro, porque tá sendo a ansiedade do contexto Botafogo e tá sendo a ansiedade do contexto do jornalismo esportivo, nas duas concepções. É uma Copa do Mundo, eu tô realizando o sonho, né, de estar viajando para uma Copa do Mundo, só que é uma Copa do Mundo de clubes e é o Botafogo na Copa do Mundo. É muito louco, gente. Porra, eu tava relembrando fotos, vídeos, né, imagens, lembranças, né, de histórias o que eu fazia. Mano, cara, pra assistir o Botafogo em Macaé, pra assistir o Botafogo no Nordeste, pra assistir o Botafogo brigando pra não cair no Independência. Me virava igual maluco, porra, pra ver jogo. Fui pros Cafundel lá ver aquele jogo na Trujillo, aquela loucura toda na Sul-Americana. Tem aqui salvo, né? Se vocês procurarem, o canal Brownie Fogo, ele existe aqui no YouTube desde 2019 e no Instagram desde 2017. Quantas histórias já não temos, rapaziada? Vocês estão me acompanhando aqui. Quantas histórias a gente não tem juntos? Né? Seja em Teresópolis, Niterói, na Barra, porra, no Newton Santos, em todos os lugares que eu já estive presente, né? Cobrindo, fazendo live para ajudar funcionários, vaquinha, porque eles estavam com salários atrasados, dando porrada em diretoria, né, estatutária, amadora, e sofrendo retaliações por isso, cobrindo o rebaixamento de clube, fazendo lives, mostrando todas as situações bizarras, né, nas quais nos encontrávamos, mostrando as falas do Montenegro, falando que ele estava comprando, né, bola, que a vaquinha era para comprar bola, para treinar, porque não tinha. Botafogo tendo dinheiro penhorado e a justiça encontrando R$38 na conta do Botafogo. O que são R$38, gente? Sabe? Pô. E nessa live que eu falei sobre esses R$38, um cara mandou um superchat de 50. Eu falei, caralho, irmão, o cara tá mais rico que o Botafogo. E hoje, né, há 4 anos exatos, gente, há 4 anos exatos, a gente estava aqui, feliz da vida, aliviado, esperançoso, com um gol do Romildo em Sergipe, Botafogo 1, Confiança 0, que tirou o Botafogo da 14ª colocação da Série B e colocou o Botafogo ali em 10º lugar, sei lá. A partir dali, meu amigo, foi foguete só pra frente. O Botafogo é um clube muito louco, cara. Ele tá sempre entre o céu e o inferno, ele pode te levar
é essa loucura, essa montanha-russa, e a gente trata isso tudo como um sinônimo, um só, é o Botafogo. O Botafogo, ele é envolto no caos, né? E esse caos às vezes pode ser muito gostoso, mano. O livro que a gente está escrevendo sobre o 2024 do Botafogo é justamente por isso. E essa Copa do Mundo de Clubes, ela simboliza isso, sabe? Há pouquíssimo tempo a gente estava ali, cara, quando é que o John vai depositar os 400 milhões? O John Textor tem que depositar logo os 100 milhões, né? Isso era pauta. A gente nem liga mais para isso. Né? Quando que ele vai colocar os 100 milhões, que ele não tá nem aí, porque ele vai colocando por fora, ele vai contratando mais gente. O Botafogo foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Pegou jogador de rival, rei da América. Cara, que sonho. O que são esses últimos 4 anos, gente? Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? E a gente está vivendo esse sonho, né, de ver o Botafogo na Copa do Mundo, além de ser algo inédito, né, uma primeira edição histórica, né, para todo mundo. Gente, isso daí, desculpa, eu finalizo dessa maneira. Vai ser o último vídeo que a gente vai fazer aqui no Brasil antes de estar lá nos Estados Unidos. Repito, cobrindo uma Copa do Mundo que o Botafogo vai jogar. É uma justiça que os deuses do futebol, que os roteiristas lá de cima que cuidam do futebol, é uma justiça que eles protagonizaram. Não podia uma Copa do Mundo de Clubes existir sem o time de Garrincha, Didi e Nilton Santos, o time que pelo menos preencheu ali 3 estrelas das 5 da seleção brasileira, que fez o Brasil, fez sim do Brasil o país do futebol, né? Onde o Garrincha é conhecido no mundo todo, o Didi ganhou o prêmio de melhor do mundo. O que falar, né, sobre um Botafogo que em 1968, de 67 a 70, o Botafogo aí já de outra era, né, de Gerson, Jairzinho, Paulo César Caju, Roberto Miranda, enfim, entre outros grandes craques, Rogério, depois veio o Lobo Fischer. Esse Botafogo foi campeão da Copa do Mundo de Caracas, né, que era um torneio que tinha ali a participação, a chancela, os parlamentares, digamos assim, da FIFA, presentes nesses torneios em que o Botafogo ganhou de Combinado Russo, o Botafogo ganhou, que era um dos melhores no mundo, do Benfica, o Botafogo ganhou do Peñarol, o Botafogo ganhou do Santos do Pelé, o Botafogo ganhou do Barcelona. E esse mesmo Botafogo, cara, que foi campeão naquela época e que, por ironia do destino, começou a definhar justamente quando as competições ganharam forma, o Botafogo começa a definhar ali em 70, 80, 90, e aí depois tem 95, beleza. Mas aí começa, né? Surge a Copa do Brasil, surge o Campeonato Brasileiro, surge a Libertadores com mais força, o Campeonato Mundial, coisa que não tinha na época que o Botafogo era de ouro. E agora a gente está podendo voltar, dar a volta por cima e se apresentar. Quando a Copa do Mundo de Clubes ressurge da maneira que tem que ressurgir, muito prazer. Botafogo de Futebol e Regatas. Você é do caralho, irmão. E a gente está lá presente, é um símbolo, né? Eu vou mentir muito, né, ao dizer que o Brownie de 2020, 2021, quando o Botafogo estava ali naquela penumbra toda, né, mais uma, imaginava, projetava isso. De jeito nenhum. Mas eu também vou mentir se eu disser que o Daniel, o moleque lá de Teresópolis, né, que quando o Botafogo era roubado no Campeonato Carioca, colocava a camisa do Botafogo, estava cheio de moleque com a camisa do Flamengo, tirando onda, e eu colocava a camisa do Botafogo. O orgulho do caralho, não tava nem aí. Caía na porrada, não tava nem aí. Né? Aquele Daniel, mano, sabia que essa porra ia acontecer. Eu sabia, cara. Era inimaginável, impensável. O Botafogo campeão brasileiro, Libertadores. Aquela noite mágica era impensável. Ela foi ficando cada vez mais impensável com o tempo, com o amadurecimento. Você vai entendendo as coisas, o buraco que o Botafogo tava. Mas aquele Daniel sabia que essa porra desse momento ia chegar. Sabia. E chegou. Vambora, rapaziada. Partiu Seattle. Partiu Los Angeles. Desfrutar dessa Copa do Mundo de Clubes. E agora, né, depois disso, em julho, volta tudo de novo. Partiu Quito, Libertadores, né? Teremos Copa do Brasil também. Partiu Bragança Paulista, Campeonato Brasileiro, tudo de novo. Um abraço e fui.